Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, passando aqui para poder estar trazendo algo de Deus para os irmãos, que vai edificar a sua vida espiritual, que vai edificar a sua vida na presença de Deus ainda mais. Meus amados irmãos, nós estamos trazendo um projeto aqui no canal, Experiências Sobrenatural e Testemunhos, aonde eu vou estar trazendo pessoas aqui no canal, homens e mulheres de Deus, que vai estar compartilhando experiências e testemunho. Vai ser como um bate-papo cristão, aonde vamos estar em uma mesa e aonde vamos estar trocando experiências. Mas o maior objetivo vai ser trazer pessoas que teve experiências profundas com Deus e vamos estar trazendo aqui no canal. Bom, escute essa palavra. Esses dias eu ouvi de um certo teólogo, ele falou o seguinte: ele falou assim: não dê credibilidade nesses testemunhos que as pessoas falam que foram arrebatadas, que teve visões. Creia na palavra. A palavra de Deus é o suficiente para você poder manter a tua fé. Sim, eu concordo que a palavra de Deus, ela é crucial, ela é ímpar e ela é tudo em nossa vida para nos manter de pé. Só que eu desconcordo com essa teoria deles, de muitos teólogos. Por quê, pastor? Eu desconcordo. Porque testemunhos fazem parte da vida do cristão. Visões, experiências fazem parte da vida do cristão. Por quê, pastor? Porque a Bíblia mostra isso. Se ele falar que não crê em testemunhos, sinto muito, ele não crê na palavra. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica, porque só a letra, sem a unção, sem a oração, sem a intimidade, ela mata. Um ateu, ele conhece a Bíblia, ele conhece a letra, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Um ateu conhece a palavra, mas ele não tem um discernimento da palavra para poder viver e aplicar o que ele lê nas escrituras sagradas, porque ele só tem conhecimento da letra, ele não tem conhecimento do Deus espiritual que usou pessoas, histórias e etc. para poder deixar a Bíblia para nós e entender que é um livro espiritual. Um livro espiritual. Fique comigo nesse vídeo aqui até o final, irmãos. Você vai aprender muita coisa aqui agora, para não cair na onda desses teólogos cabeça seca, que só vai pela letra e não tem vivificação do Espírito, não tem intimidade com Deus. Se eles é contra testemunhos e visões e experiências sobrenaturais, então ele pode descartar a Bíblia na vida deles. Porque o apóstolo Paulo, ele começa dizendo em Atos capítulo 9: e eu ia para Damasco, persegui e prender aqueles que serviam ao Senhor, recebi cartas dos sumos sacerdotes, recebi autorização para poder prender todos aqueles que serviam ao Senhor Jesus. Aí ele está testemunhando dizendo: e eu vi uma luz forte que brilhou no meio do caminho, e uma voz saiu de dentro daquela luz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele caiu, certamente caiu, porque com o rosto em terra. Aí ele vai contar nas cartas de Atos, nas epístolas de Atos, uma certa vez ele vai testemunhar isso aí, que vai dizer: quase
o imperador se converteu, quase ouvindo o testemunho de Paulo. E se eu for falar de muitos outros testemunhos, irmãos, a Bíblia toda, você vai ver que ela tem sempre narrações de testemunhos, de pessoas que foram alcançadas, transformadas pelo poder de Deus. A Bíblia diz que Filipe encontrou Natanael e disse: Natanael, Natanael, eu encontrei aquele de quem os profetas escreveu, de quem os profetas falou, Jesus de Nazaré. Vem conhecer, vem ver ele, testemunhando o que Jesus tinha feito na vida dele. Meu irmão, teólogo, se você não crê em testemunhos, você está limitando o poder de Deus. Você não pode ditar ou medir quem tem revelações, quem tem experiências ou não. Os mistérios de Deus não é para poder ser entendido, é para ser aceito. Os mistérios de Deus, livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas reveladas nos pertencem, as encobertas pertencem a Deus. Quando Deus revela algo, quando Deus mostra algo, quando Deus arrebata alguém, é porque Deus, Ele quer falar, mostrar, trazer algo. Então entenda, testemunho é algo bíblico, a qual ouvi muitos dizendo que é algo antibíblico, para não crer em testemunhos. Testemunho edifica a fé das pessoas. Testemunho, quem tem uma vida de oração, quem tem uma vida constante com Deus, de intimidade, já teve várias experiências com Deus, e quando ouve um testemunho, uma experiência contada, e vai testificar aquilo que ele viveu no particular com Deus. Tem muita gente vivendo só pela letra e quer ser dono da razão, quer ser dono da Bíblia. Quem é o dono da Bíblia é Deus, o conhecedor, o autor dela é Deus, não é você, porque estudou 4 anos em uma faculdade teológica, porque estudou 8 anos em uma faculdade teológica e quer vir se achar o dono da verdade, ou o dono da Bíblia, ou até mesmo achar o dono de Deus, porque quer dizer que Deus não faz isso, não faz aquilo. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Deus confunde os sábios desse tempo. Deus confunde aqueles que pensam que são, que sabem, que é e que pode, que faz, e levanta os humildes. Levanta homens como o apóstolo Pedro, que não tinha letra, homem douto, mas homem cheio do Espírito de Deus. É melhor ouvir um homem indouto, que não é letrado, que não está nos picos do português, que não esteve dentro de uma faculdade teológica. É melhor ouvir um homem cheio do Espírito de Deus do que ouvir um teólogo vazio, que esteve dentro de uma faculdade 4 anos, mas é vazio do Espírito de Deus. Eu prefiro ouvir Pedro indouto, cheio do Espírito de Deus, do que ouvir Gamaliel vazio do Espírito de Deus. Muitos têm conhecimento de sobra, mas não têm experiência e intimidade com Deus. Crescei na graça e no conhecimento, meu irmão. Cresça no poder de Deus também, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Crescer no poder, crescer na graça, crescer no conhecimento. Aí fica induzindo as pessoas a não crer em visões, a não crer em revelações. Eu sei que toda visão está pautada dentro da palavra. Se alguém fala de arrebatamento, na Bíblia fala de arrebatamento. Se alguém fala que teve visões, a Bíblia fala de visões.
Se alguém fala que foi arrebatado em espírito, a Bíblia fala que alguém foi arrebatado em espírito, como Ezequiel, como dentre outros foram arrebatados em espírito e viu coisas. Paulo foi arrebatado, dentre outros. Pedro, em Atos, subiu ao terraço da casa, meio-dia, para poder orar, e teve uma visão, Deus explicando a ele concernente a palavra que ia ser pregada também por gentios. Você é contra tudo isso? Quer dizer que tudo que você vê na Bíblia é letra, não foram testemunhos, é só a letra, foi só história. Eu vejo como testemunho real, e o nosso Deus continua fazendo isso. Nosso Deus continua fazendo. Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele traz visões, traz experiências, para poder estimular e incentivar outras pessoas, mediante a experiência, testemunho, mediante a palavra, para que as pessoas não venham parar e venham prosseguir, venham avante na presença de Deus. Peça a Deus, meu irmão, sabedoria, peça a Deus discernimento, para não ser enganado, porque se for possível, até os escolhidos serão enganados. Mas se você orar, se você ser dependente de Deus e da palavra, você não vai ser enganado por ninguém. Deus vai te conduzir o caminho da salvação, Deus vai te conduzir ao caminho da porta estreita, e Deus vai te revelar as coisas ocultas, vai te mostrar grandes coisas. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3: clame a mim, e eu te responder-te-ei, e te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Clama, vive experiências com Deus profundas, em nome de Jesus Cristo, que o mais Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.